eu tenho a alegria, a satisfação, o prazer de falar com um dos melhores advogados criminalistas do estado de Goiás. Para mim, é um jurista, porque é um estudioso das leis também, mas atua nessa área criminal, porque o que aconteceu ontem sobre essa questão da Lei das Palmadas e também da presidente Dilma de transformar pedofilia em crimes hediondos. Alô. Doutor Alex Neder, uma excelente tarde, obrigado por estar aqui conosco na TV Capital. É um prazer falar com o senhor, doutor Alex Neder. Oi, André, uma boa tarde para você, para o telespectador. O prazer é todo meu, mais uma vez, estar aí com você e com vocês, telespectadores, para a gente poder conversar sobre esses assuntos aí que são tão importantes e polêmicos do ponto de vista social e jurídico. Eu pedi que o senhor participasse do programa hoje, porque para mim o senhor é um jurista, é um advogado que atua nessa área criminal, e tudo que acontece no Brasil deságua nos presídios, né? E o senhor sempre tem falado sobre essa questão, que há necessidade da gente investir no social, na saúde, na proteção da criança, do adulto, do jovem, das pessoas, para que não tenhamos cadeias superlotadas, porque o senhor mesmo diz que o nosso sistema carcerário não recupera ninguém, né, doutor? Exatamente, André, concordo com você. Nosso sistema carcerário, ele não recupera os adultos, não vai recuperar também, naturalmente, quando fala da diminuição, né, a redução da menoridade é uma questão muito complexa e muito delicada para se discutir. Mas nós estamos falando aqui da nova lei, é isso? Vamos falar sobre dois assuntos que me causou estranheza, para não dizer espécie, né, com a linguagem lá do Supremo Tribunal Federal, e também outro assunto que eu quero falar com o senhor sobre isso. Mas ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o projeto da Lei das Palmadas, que vai punir os pais que cometerem algum tipo de ato de violência contra seus filhos, essas coisas. Primeiro, eu queria a opinião do senhor. Não é uma intromissão do Estado no papel da família, doutor? André, o que está acontecendo é o seguinte: muitas vezes a intenção pode ser muito boa, mas o que está acontecendo o que nós estamos vivendo na realidade é o seguinte: eles falam, por exemplo, que essa lei da palmada seria para proteger a criança do excesso, do rigor, da educação que os pais querem às vezes impor, que é bater na criança, né? Alguns pais entendem que tem que bater nos filhos para educar os filhos. Naturalmente, isso aí é uma ideia errada, é uma ideia atrasada e que isso realmente não deve acontecer. Agora, o que acontece, André, é que nós precisamos, não é de leis novas, nós precisamos cumprir as leis que nós temos. Isso. Porque independentemente dessa lei denominada palmada, qualquer pai que bater no filho, pai ou mãe, e exceder nisso, no rigor do castigo, infligindo dor física, machucando a criança, nós já temos leis que coíbe isso e pune o infrator. Inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma dessas é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Exatamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive do Código Penal. O que está acontecendo, André, é que a maior parte, eu entendo, dessas discrepâncias, que é o rigor na educação dos filhos, no sentido de bater, que está errado, falta a questão da educação, né? A questão da educação, ela é muito séria e muito importante em todos os países. Sim. E o Brasil é um país carente em educação. O governo preocupa-se muito pouco com a educação, investe-se muito pouco na educação e também nos programas sociais. Então, o que está acontecendo é que não adianta fazer leis se você não quebrar o ciclo vicioso, que é aquela questão que esses pais que hoje vão ser punidos com essa possível lei,
os filhos deles amanhã serão punidos também. Por quê? Porque se não existe programas sociais que você leva e educa o cidadão, como o cidadão deve comportar, como o cidadão deve criar os filhos, não é mesmo? Exato. Se nós não temos uma distribuição de renda, uma distribuição de renda justa, se nós não temos emprego, se nós não investimos na saúde, na educação, não adianta você fazer leis e punir as pessoas que não têm acesso a isso. Porque elas não tendo acesso aos programas sociais que são praticamente inexistentes no Brasil, elas vão cometer crimes. E se elas vão cometer crimes dessa natureza, vai virar um círculo vicioso. E agora, fazer leis novas, se nós já temos leis, eu acho que está errado. Eu acho que a presidente deveria, juntamente com os legisladores, deveriam sim investir em políticas públicas e nos programas sociais. Eu acho que esse é o caminho, e principalmente na educação. Você vê um exemplo, André? Eu acho que todos estão falando nisso, mas isso é uma coisa séria. Nós estamos vivendo em um momento da Copa do Mundo. Sim. O Brasil vai lucrar bilhões com isso e gastou bilhões desnecessariamente, penso eu, com estádios. Nós precisamos de escolas, de hospitais, de investimento em programas sociais e de programas de recuperação de drogados. Nós estamos com carência em todos os setores. Assistência às crianças, né? Tudo isso. E agora a presidente resolveu fazer, ou seja, estão fazendo a Copa do Mundo aqui, gastaram bilhões, vão ganhar bilhões também, e o pior, a FIFA vai ter um lucro extraordinário, que se ouve falar em torno, não sei se é de 15 bilhões. Isso. E o único país que isentou a FIFA de impostos é o Brasil. Todos nós somos penalizados com os impostos, pagamos os impostos. O brasileiro trabalha 4 meses praticamente do ano para pagar os impostos. E agora passou para 5, doutor. Para 5. Para 5 meses. E por que a FIFA vai vir ao Brasil levar 15 bilhões, um país carente de tantas coisas, e não vai pagar impostos? Que exemplo que é esse, André? Doutor, eu vou mais além. Eu digo que a partir do dia 12 de junho, o presidente do Brasil vai se chamar-se Joseph Blatter. A partir de julho até outubro, o presidente do Brasil vai ser o presidente do Tribunal de Justiça Eleitoral. Então, ou seja, a presidente Dilma, ela vai ser uma rainha da Inglaterra ou uma figura obsoleta, porque a FIFA está mandando no Brasil. Terminado a Copa do Mundo, vem aí as eleições, aonde corretamente, né, o poder judiciário, no que se refere à questão eleitoral, ele assume as regras, né, para termos uma eleição mais justa. Então, assim, se já não temos presidenta, agora não vamos ter mais, né? Porque o Joseph Blatter é o presidente do Brasil, ou estou errado, doutor? Não, infelizmente, André, com tudo que está acontecendo, eu acho que você está certo. Infelizmente, é a dura realidade. Outra coisa, André, no nosso sistema de governo, nós sabemos o seguinte: com esse instituto da reeleição, que eu sou contra ele, certo? Eu acho que não deveria haver, porque a alternância do poder ela é muito importante, né? Nós precisamos ter isso. O que está acontecendo? Hoje, a presidente foi eleita e ela, vamos dizer, no primeiro, segundo ano, começa os trabalhos, né? E tem que atender a base aliada, entrega os ministérios de porteira fechada para os partidos que apoiam, né? Então ela já não governa como prometeu que governaria. Depois, os outros anos, preocupado com a reeleição, como nós estamos vendo aí. Então, o que acontece? O país fica à deriva, né? O país fica à deriva. E incute na cabeça do cidadão que criar leis novas vai melhorar. Isso é uma ilusão. Nós não temos um sistema penitenciário que recupera as pessoas, não se investe no sistema penitenciário. Para que não houvesse essa explosão de superlotação dentro do sistema carcerário, era preciso que o país copiasse
o modelo dos países mais evoluídos, como a Suécia começou a desativar os presídios, porque lá se investe em saúde, educação e segurança pública. Enquanto no Brasil não se criar uma consciência coletiva e principalmente política, no sentido que é preciso investir em saúde, educação e segurança pública, nós vamos continuar com os mesmos problemas que nós temos. E criar leis novas não vai solucionar nada. Nós precisamos aplicar a que nós temos. E para aplicar a que nós temos, André, nós temos que ter uma estrutura que nós não temos também. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos que, lamentavelmente, acho que nós nunca estivemos numa situação tão ruim do ponto de vista de segurança pública, de saúde, de educação. E as coisas deveriam tomar um rumo para melhor, e nós não estamos vendo isso. Estamos vendo o país preocupado com Copa do Mundo. Isso é um absurdo. Eu até pedi que o senhor participasse, porque além da competência que o senhor tem, o senhor traz no gene do senhor, ou seja, da família, um legado do Dr. João Neder, que muito lutou pela justiça social desse país. Então, por isso que eu fiz questão que o senhor participasse hoje conosco para falar sobre isso, porque o senhor não tem partido político, o senhor é uma pessoa que olha por todos, trabalha em benefício de todos, então, assim, é bom a gente ressaltar isso. Obrigado. Não, porque às vezes fala assim, está fazendo propaganda do advogado. Não, para mim o senhor devia ser um jurista, porque o senhor tem a vivência do que acontece aqui embaixo, para poder estudar as leis. Estudar as leis é muito fácil, mas tem que conhecer a realidade do mundo para a gente saber aplicar essas leis, né, doutor? Exatamente. Eu acho que nós temos que preocupar hoje, André, agradeço suas gentis palavras, mas eu acho que nós temos que preocupar hoje em termos uma cidade melhor, um país melhor, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para que nós possamos ter segurança, ter educação, ter segurança pública digna, para que o cidadão possa andar na rua, para que o cidadão possa sair com a sua família sem ter tanto medo, como nós estamos vivendo aí, um clima de insegurança total. De insegurança total, né? Então isso aí a obrigação dos nossos gestores de coibir essas coisas. Nós precisamos de investimento nesses setores. Nós não estamos vendo acontecer isso. E o mau exemplo, infelizmente, está vindo de cima, né? Essa questão, por exemplo, da Copa, dos estádios, a população está indignada com isso e com toda a razão. Veja quantas coisas nós poderíamos ter feito com esse dinheiro, e é um país carente de tudo. Se você observar, principalmente no Nordeste, a situação é muito pior, né? E nós temos que ver o país como um todo. E Goiás, que antes sempre foi um país que, com todas as dificuldades, nós tínhamos tudo que precisasse e tal. Hoje a gente está vendo que nós estamos carentes de tudo também. E a segurança pública está um caos, né, André? Agora, eu posso colocar o senhor na sinuca? Pois não? Sinuca de bico. Quem gosta de jogar sinuca sabe isso. É aquela que deixa... Eu conheço. Explicar para o telespectador, é aquela situação que deixa o jogador... que tem que ter muita habilidade para sair daquele jogo. Às vezes, isso quando dá para sair, né? Doutor, essa lei das palmadas, ela vai punir os pais, vai levá-los para um tratamento psicológico, não sei o quê, além das leis que já pune, que pode dar até cadeia. Agora eu pergunto para o senhor,